Mais uma vez, bom dia a todos que estão neste momento nos assistindo. É difícil falar depois da professora Juliane, que tem uma facilidade muito grande. E o tema que eu próprio escolhi para falar, eu diria que, até paradoxalmente, eu vou aqui questioná-lo. Efetividade do processo que ao longo das são os principais valores, e muitas de maneira equivocada, se colocando em posições antagônicas, quando o grande desafio é nós conseguirmos conciliar, de um lado, segurança jurídica, mas de outro, efetividade. Esse é o grande desafio. Então, não há um antagonismo no sentido puro. Mas eu começo questionando o próprio tema, não obstante eu que tenha escolhido, lembrando mais uma vez que eu disse na abertura do evento, lembrando, em um evento cheio de baianos, vou lembrar o maior orador jurídico que eu já tive a felicidade de assistir, o famoso e querido, emblemático JJ Calmon de Passos. Ele sempre acentuava, professor da Lei Grave, que a efetividade não era do processo. Como todo mundo falava, e naquela época, naquela quadra pós-Constituição de 88, se falava muito de efetividade do processo. A efetividade é do direito material. Ora, se eu ingresso em juízo pleiteando horas extras, se o processo não anda, eu vou nós sabemos, foi um avanço na doutrina processual, que o processo não é um fim em si próprio, ele é um instrumento. O princípio da instrumentalidade, também abordado pelo professor Dinamarco. E no campo do direito do trabalho, e por consequência do processo de trabalho, nós temos um problema antecedente, que é a grave mitigação do acesso à justiça do trabalho. Porque todos nós sabemos, em primeiro lugar, que um empregado, no curso da relação de emprego, ele não pode ir à justiça sob pena de ser despedido, por maior que seja a violação ao seu direito. E aí tem a questão da prescrição parcial, que vai corroendo o seu direito, quando, na verdade, a sua inação, a sua inércia, não é em face de uma negligência, mas de uma impossibilidade real, uma impossibilidade prática de pleitear o seu direito. Não à toa que alguns dizem que a justiça do trabalho não é a justiça dos empregados, mas dos desempregados. E temos as famosas listas negras. Então, quantas vezes a pessoa pensa duas vezes antes de amigos, Bento, me ouve, Bento? Bento, me ouve? Escuto. A gente está com dificuldade na sua internet, ela está oscilando muito aqui durante a sua fala, e eu acho que está comprometendo um pouco. O pessoal até está comentando no YouTube, não sei até que ponto estão conseguindo acompanhar. Acho que voltou agora. Voltou? Melhorou agora? Eu estou usando a internet de casa, que é melhor. Se eu for para a do tribunal, a do modem vai piorar 10 vezes. Então, está dando para escutar? Fique tranquilo, são coisas dos desafios dos eventos online. Isso sempre acontece mesmo, só não queria ser indelicado aqui em te interromper, não. Era só uma forma da gente tentar realmente organizar. Caso eventualmente oscile mais uma vez e fique falha, eu vou chamar a palavra e aí passo novamente para a Juliane. Combinado, Ju? Pronto. Então, você basta sinalizar que está certo, que aí eu vou entender. Eu espero que tenham escutado alguma coisa do que eu falei. Mas não, Deus sim. Só está oscilando. Fique tranquilo. A palavra é sua. Pois bem. Então, eu parei na parte em que se fala que, em face das listas negras, da dificuldade de acesso à justiça, chamam até a justiça do trabalho de justiça
dos desempregados, né? Então, já há essa primeira percepção, essa primeira perspectiva no sentido da dificuldade de efetividade pela grande dificuldade de acesso à justiça do trabalho. Mas, uma vez havendo o processo judicial, os caminhos são muito tortuosos, todos nós sabemos, seja pelo excesso de recursos. Mas na justiça do trabalho, nos recursos trabalhistas, não há o efeito suspensivo, mas na prática sabemos da limitação à famosa execução provisória, aos seus efeitos, a jurisprudência, muitas vezes dificultando, né, chegar-se ao ponto final, ao ápice, que é a execução propriamente, né, que é a expropriação, né? E na execução, que eu falei aqui há pouco, na execução, é uma palavra, uma expressão usada comumente, é o chamado nogórdio do processo. Tanto que, conforme o CNJ, as taxas de congestionamento, a taxa ela é muito maior na execução do que no conhecimento. É verdade, o CPC de 2015 tentou melhorar alguma coisa, mas algumas coisas, de certo modo, até dificultam essa execução. O IDPJ, eu perguntei ao nosso palestrante, né, o doutor Fred Didier, uma certa feita, eu disse, senhor Fred, é verdade essa história que criaram o IDPJ história, falava essa história. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, eu acho que era verdade mesmo, né? Então, por quê? Porque a Justiça do Trabalho, para muitos com uma má fama, mas para mim, uma ótima fama, no sentido de ter uma peculiar efetividade. Mas nós sabemos que os embaraços são bastante pensados, porque na Justiça do Trabalho foi ela quem pensou pela primeira vez nesse essencial Bacenjude. E se nós formos puxar pela memória, chegaram a propor, no início da tramitação do CPC de 2015, um dispositivo que simplesmente proibia o Bacenjude. Vejam que absurdo. Mas a reação foi tão grande que não houve avanço. Então, por quê? Porque os contumazes devedores têm uma certa influência no processo legislativo, principalmente os chamados grandes devedores. Veio o seguro-garantia, tão bem abordado pelo ministro Cláudio recentemente, mas também, mais recentemente, um posicionamento, né, no sentido e cumprindo, me parece, até a própria legislação, mas o seguro-garantia judicial ele não atende na plenitude a garantia da execução, até porque ele necessariamente terá um prazo. E se houver, né, se ele caducar, como é que vai ficar aquela execução? Então, as medidas legislativas a gente tem visto e não poderia esperar pela quadra política do nosso país atual, não poderia esperar algo diverso, senão da criação de certos embaraços. A professora Volha, na sua palestra, entraram na MP 905, a do contrato verde-amarelo, que caducou, mas a 936 voltaram com essa questão terrível do reajustamento dos débitos trabalhistas. E vejam, contra a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque isso afeta até o direito de propriedade do credor, via de regra, o trabalhador, reajustando e de maneira discriminatória. E vejam, né, professor Sérgio, que acabou de entrar, vejam que coisa contraditória, inexplicável. Logo, numa justiça onde se debate, onde se pleiteia verba, você embaraço, se cria uma defasagem, fazendo com que o trabalhador
perca com o tempo, né, o valor substancial daquele crédito a que ele tem direito. E entrando aqui na fase conclusiva e tentando interagir com Juliane, inclusive, respondendo um pouco para ela, qual seria o que fazer, qual seria a posição do magistrado, e aí se adentra na questão da cooperação. A cooperação que alguns dizem que é uma ilusão, essa cooperação entre as partes. A cooperação entre autor e juiz e a cooperação entre réu e magistrado, né? Mas durante um bom tempo, né, uns 10 anos, eu elegi um ano, professor Miziara, para ter menos trabalho, de fazer palestras sempre que possível com um único tema. Os 6 meses. O tema era o papel do juiz no combate à litigância de má-fé. E navegando pelo nosso CPC, eu descobri, naquela época, era o CPC antigo, eu descobri, claro que já tenho uma noção, mas eu li mais e verificando a quantidade de instrumentos, de mecanismos, onde o juiz, se ele começar a aplicar as punições processuais àqueles que litigam de má-fé, que muitas vezes ficam reclamando da falta de efetividade da justiça, da sua famosa morosidade, que é a grande reclamação da sociedade, não diz respeito, né, à qualidade das decisões, mas a famosa morosidade da justiça. Mas eles próprios, essas pessoas, muitas vezes, advogados, no caso, e parabéns aos advogados pelo Dia do Advogado Trabalhista, eles mesmos tentam criar esses embaraços. Mas nós temos mecanismos, basta que haja a coragem. Eu me lembro em um evento, até lá em Recife, Sérgio, com milhares de pessoas assistindo, onde uma pessoa perguntou para mim, eu era palestrante no Centro de Convenções lá de Olinda, doutor Bento, na hora das perguntas, por que é que os juízes não têm o costume de condenar as partes por litigância de má-fé? Aí eu, na resposta, disse, é mais ou menos como a história do ovo e da galinha. O juiz não condena porque o advogado não pede, o advogado não pede porque o juiz não condena. Mas temos nós, juízes, que fazermos a meia-culpa. Independentemente do advogado requerer ou não a condenação, o processo ele é público. E o processo e a cooperação vem no caminho para que aqueles que buscam conceder a efetividade que... Bento, a gente teve acho que agora travou de vez a internet. Eu vou botar aqui na exposição da galeria. E ato contínuo, quando também acho que o Bento já estava partindo para o final, ele deixou claro isso, né? Acho que agora realmente travou, mas era parte ali do encerramento já da mesa. Misa, passo a palavra para você para se despedir de Ju e chamar a próxima mesa. Bom, agradeço imensamente ao professor Bento, ele realmente parece que teve um problema na internet. E agradecer especialmente a minha amiga Ju Facó, que tem assim, a cada palestra que você tem dado, Ju, eu tenho observado, você tem trazido novos argumentos sobre as questões de negociação processual no processo do trabalho. Então, a evolução do seu pensamento é notória, né? Você realmente já é, né, um dos grandes nomes, referências em negociação processual no Brasil. Quero parabenizar a sua fala e agradecer o convite que você aceitou. Já vejo aqui também grandes outros juristas, o meu amigo Sérgio Torres, uma pessoa que eu nutro profunda admiração, o professor Dalegrave, aí no frio de Curitiba, possivelmente. Então, agradeço a todos. Eu vou colocar aqui agora o banner dos nossos próximos palestrantes, professor Bruno Freire, que também se encontra lá no Guarujá, todo mundo de casa nos deu a honra aí de participar desse evento. O professor Bruno, que vai falar sobre o juiz o juiz pode não homologar acordo extrajudicial ou convenção processual durante a pandemia. O professor Bruno vai responder essa questão para a gente. E o professor Dalegrave, também autor de vários livros, um renomado jurista,
com o tema "O juiz pode reduzir valor de acordo homologado antes da pandemia?". Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Vocês têm 30 minutos para dividirem o painel. Fiquem à vontade para escolher quem iniciará a fala. E estamos todos muito ansiosos com a participação dos senhores. Então, sejam bem-vindos, professor Dalegrave, professor Bruno. Estamos de volta aí. Pessoal, antes, deixa eu só interromper para pois me não, despedir, Beto. tá certo, Rafael? Né? E dar também bom dia para meu querido amigo Bruno, meu querido amigo Dalegrave. Parece uma coisa, é uma traição. No evento passado também, eu passei o dia todinho a internet ok. Aí, na hora da minha fala, aconteceu há 2 sábados. E o evento, outro evento, que eu tive que fazer uma pequena apresentação no dia do advogado aqui, também foi do mesmo jeito. Tinha que apresentar Cláudio. Eu estava desde 9 horas da manhã, na hora que eu fui apresentar Cláudio, o ministro Cláudio Brandão, aí foi na hora que me chamaram. Mas a maior parte deu para assimilar bem, Bento. Foi bacana. Pronto, então, pronto. Muito obrigado. E qualquer dúvida, se alguém ficou com alguma pergunta pendente, pode ingressar no meu Instagram, Bento Herculano, no meu Instagram, eu estarei sempre à disposição. Então, prazer rever meu querido amigo Dalegrave, essa fera. Calmon de Passos foi antes, agora o maior orador do direito de trabalho brasileiro. Obrigado, meu querido.